E aí a gente está vendo aqui, ó, o substantivo coletivo, né? Quando ele tem um substantivo que o determina, o cardume de peixes coloridos, certo? Pode fazer a concordância tanto com o núcleo desse sujeito quanto com esse substantivo explicativo, né, de peixes coloridos, daí vai para o plural. E aí a gente mais ou menos estava aqui nas expressões partitivas, certo? E essas são as expressões partitivas. Uma porção de, a maioria de, grande número de, parte de, metade de, maior parte de. Legal. O que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar que a mesma situação que aconteceu com o substantivo coletivo, certo? Pode acontecer com essas expressões partitivas. Então, só para a gente relembrar, a maioria das emendas foi aprovada. Foi aprovada, essa locução verbal está no singular porque está concordando com a expressão partitiva, a maioria, né, de, que nesse caso está aqui formulado assim, a maioria das, né, para concordar aí com o artigo as emendas. Então, ele fez a concordância só com a expressão partitiva, por isso que ficou no singular. É assim que está mostrando no slide para nós. Mas eu posso, nessas expressões partitivas, que dão ideia de parte, por isso que tem esse nome, fazer a concordância diretamente com, né, o substantivo que a acompanha. Então, a maioria do quê? A maioria das emendas, certo? A maioria das emendas foram aprovadas. A gente pode fazer esse tipo de concordância. Beleza? Daí a gente viu também isso aqui, ó. Sujeito composto, né? Quando a gente tem um sujeito composto, naturalmente o verbo ele precisa ir para o plural, mas tem algumas situações que ele pode ir para o plural ou ficar no singular. Tudo bem? Quando isso acontece? Na gradação de um fato, certo? A gente viu isso, tá? Núcleos sinônimos, né? O amor, carinho e a ternura sempre acompanharam ou acompanhou aquela doce mulher. Então, os núcleos eles acabam formando aí, certo? Eles são sinônimos, então acabam formando um certo conjunto. Né? Tolice e insensatez não combinam ou não combina. As duas formas estão corretas. O lance aqui, por vezes, né, o que pode aparecer para nós? Uma pergunta sobre concordância, dizendo que no singular, esse sujeito composto no singular, com verbo no singular, ele vai estar correto. E se você não cuidar, se você não lembrar de que sim, pode acontecer, né, de sujeito composto em que o núcleo forma uma gradação ou forma... né, ou são sinônimos, o verbo pode sim ficar no singular. Então tem que lembrar, tá bom? Pronome definido composto resumidor, a gente viu isso também, né? Computador, celular e televisão, são 3 núcleos aqui desse sujeito composto, mas eles são resumidos por meio desse pronome definido nada. Nada, e por isso que o verbo ir, tá aqui, foi levado, tá dentro dessa locução verbal, tá tudo no singular, né? Porque agora ele está concordando com o pronome indefinido nada, que está aqui funcionando como um aposto resumidor. O passo, as várias, a caatinga, o marmeleiral, esquelético, era tudo, né? Tá aqui o pronome indefinido. Legal, a gente viu tudo isso. A gente viu aqui o sujeito ligado para o ou e nem, e eu vou para onde a gente tinha parado, tá bom? Títulos de obra, e aí a gente chegou finalmente nos lugares aqui, ó. Se não me engano, a gente parou um pouquinho por aqui, certo? Dá uma olhadinha comigo então. Os Estados Unidos produzem bons vinhos na Califórnia. Tem que ser essa concordância do verbo no plural, só por conta do artigo, só por conta do artigo. Os Emirados Árabes possuem grandes jazidas de petróleo. Tem que ser no plural, só por conta do artigo. Se não tiver artigo, necessariamente tem que ficar no singular. Estados Unidos produz bons vinhos, Emirados Árabes possuem grandes jazidas. Beleza? E aí a gente foi, é verdade, paramos aqui, certo? Paramos aqui na parte de porcentagem, lindamente aqui na parte de porcentagem. Deixa eu pegar aqui o meu giz, certo? Então, ó, quando eu tiver como núcleo do meu sujeito uma porcentagem, e aí você pode abrir para nós aqui o nosso quadro lindo e maravilhoso, porque eu posso ir até aqui, certo? Até aqui, né? Perfeito. Até aqui? Top, legal. Então, ó, quando eu faço a concordância verbal, a gente está analisando concordância, né? Concordância. Quando eu falo de concordância verbal, levando em consideração porcentagem, eu vou poder trabalhar de duas maneiras. Então, eu falo assim, ó, eu posso falar 30%, certo? 30% da população, 30% da população possui. Certo? Beleza. Eu estou fazendo aqui, vou colocar direto no plural, tá? Fazer a primeira concordância com o núcleo. Possuem. 30% da população possuem. Com quem que eu estou fazendo a concordância? Com o núcleo numeral.
desse meu sujeito que tem uma porcentagem, tá? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Então, 30% da população possuem, tá aqui, ó, essa concordância que eu estou estabelecendo. Essa é uma primeira possibilidade de concordância. Legal, mas eu posso muito bem escrever dessa forma. 30% da população possui, tá? Lembrando, via de regra, eu preciso estabelecer a concordância do meu sujeito com o meu verbo, levando sempre em consideração o núcleo do meu sujeito. Mas aqui tem essa regra de exceção, é mais uma regra de exceção, né? Quando o sujeito tiver por base uma porcentagem. Então, eu posso colocar no plural, desse jeitinho que está aqui o meu verbo, ó, concordando propriamente com o núcleo desse meu sujeito, mas eu posso também fazer a concordância com esse especificador aqui, ó. É 30% do quê? Tá vendo como da população acaba aditivando esse 30%? Especifica, né? É um especificador. Eu posso fazer concordância com esse especificador. E aí o verbo vai ficar no singular, porque ele está no singular. Tudo bem? Então tem essa segunda possibilidade de concordância com este verbo, né? Possui. Legal? As duas estão corretas e não tem problema nenhum. Agora, se for 1%, quando for 1%, você sempre vai fazer, tá? 1%, vamos colocar assim, ó, 1% dos brasileiros, 1% dos brasileiros, eu posso muito bem falar, possui, para concordar propriamente com o núcleo numeral do meu sujeito, certo? Concordando aqui, ó, primeiro tipo de concordância, lindo e maravilhoso, tudo bem? Ou então, possuem. Tudo bem? Para concordar necessariamente com o seu especificador, que está aqui. Possuem. Olha que lindo. Fechou aqui meu segundo tipo de concordância. Beleza? Então, só leve em consideração isso que vai dar tudo certo, tá? A Raquel colocou, professor, depois gostaria de tirar uma dúvida referente a gênero. Perfeito, pode colocar aí no chatzinho que a gente vai lendo e vai respondendo. Deixa eu ver aqui. A Renata deu boa. Tudo bem? Tudo certinho? É verdade, a Renata ali, quem tá ali, ó. Ah, Renata. Fala, Renata! Tudo bem, Renata? Beleza, ó, a Raquel colocou lá depois de dar uma analisada com calma, tá bom? A concordância, então, com porcentagem é simplesmente isso. Não tem outro problema, tá? Dá um print aí no quadro e vai ficar tudo de boa, certo? Beleza. Então dá uma olhadinha no slide. No slide a gente tem esses exemplos, ó. Com o numeral, apenas 30% da população brasileira possuem esgoto tratado. Então, numeral maior do que 1, a gente sempre vai colocar o verbo no plural. Tá aqui. Coloca lá no slide para nós, Dé. Tá lá no slide bonitinho para nós, ó. 30% da população brasileira possuem. Depois, 1% dos brasileiros possui renda superior a 40 salários mínimos. Então, beleza. É o exemplo que a gente está no quadro ali para nós. Perfeito. E aí, depois, ó, outra ideia. Ou com o substantivo presente no sujeito. Tá lá, ó, apenas 30% da população brasileira possui. São os exemplos que a gente colocou no quadro. Dos brasileiros possuem. Tudo bem? Professor, e se fosse 1% da população? Bom, isso pode aparecer, né? 1% da população. Eu não tenho como fazer a concordância a não ser concordar necessariamente com quem? Concordar necessariamente com o meu verbo no singular, se fosse 1% da população. Tudo bem? Tem um risco ali, mas dá para ver? Deixa eu ver, amplia. Ah, tá comendo aqui, ó. Ah, é que quando eu coloco o slide. Entendi. Mas volta no slide. Volta no slide, já. Tá? Agora aqui, ó, tem outra regrinha de concordância, tá? Quando o sujeito possui um núcleo no plural antecedido por expressões que indicam quantidade aproximada, o verbo precisa estar necessariamente no plural, tá, galera? Então, aproximadamente, cerca de, mais de, menos de, perto de, até uma dica, tá? Caso necessário você tiver que fazer uma redaçãozinha bonitinha, é interessante você trabalhar com números por meio de dados. Tem gente que fala para mim assim, professor, mas eu sou muito ruim para lembrar de dados, eu não consigo, etc. Bom, você não precisa necessariamente lembrar do dado em específico, tá? Nossa, era 42,3%. Não, aproximadamente cerca de 40% são expressões que indicam uma quantidade aproximada. Só que veja bem, nessas situações em que você vai indicar quantidade aproximada, tá? Você vai indicar quantidade aproximada, você vai precisar colocar o verbo no plural, se a gente tiver um núcleo no
plural. Então tá lá, ó, cerca de 200 pessoas acompanharam o show. E tem que ficar no plural porque o núcleo é 200 pessoas, certo? Então, o numeral maior do que 1. Então precisa ficar assim, ó, mais de 270 pessoas receberam atendimento médico no sábado no Sambódromo. Precisa ficar necessariamente no plural. Beleza?